Dois bebês unidos em um destino chocante. Cirurgia angustiante revela segredo aterrador. O coração da pequena cidade de Esperança estava em estado de alerta. No hospital, uma sala tranquila escondia um segredo que poderia mudar tudo. Duas almas, Clara e Miguel, não eram apenas bebês. Eram rivais desde o primeiro choro que coou naquele lugar. Unidos por um destino macabro, as crianças estavam grudadas uma na outra. A tensão nos corredores parecia palpável, como um fio prestes a se romper. Ana, uma mulher de olhar destemido, lutava contra a sombra de um passado que a assombrava. Por sua vez, Paulo, o pai de Miguel, sentia a oportunidade em suas mãos. A chance de enterrar séculos de rivalidade entre suas famílias. O que deveria ser um momento de alegria e celebração tornou-se um pesadelo. Médico após médico passava com rostos sérios. A conversa era entrecortada por murmúrios de inquietação. A cirurgia era a única saída, mas com ela vinha o medo de perder uma filha. Ana, com o peito apertado e uma constante sensação de vazio, olhava para Clara e imaginava o que o futuro lhes reservava. Cada movimento da menina trazia um misto de esperança e desespero. Mas havia algo mais. À medida que os dias passavam, Ana começou a notar, ao lado de Paulo, algo inexplicável. Clara e Miguel compartilhavam um vínculo misterioso. Em momentos de dor, era como se as crianças pudessem se sentir uma outra, e os pequenos gemidos e risadinhas pareciam ecoar em uníssono. Aquilo não era apenas uma conexão física, era telepatia pura. Os médicos notaram que o batimento cardíaco de ambos harmonizava-se em momentos de calma e pânico. Ana e Paulo se entreolhavam, a dúvida brilhando em seus olhos. O que isso significava? Com a data da cirurgia se aproximando, um velho baú foi descoberto na casa de Ana, enterrado sob anos de mágoas e segredos. Dentro, uma fotografia amarelada, onde seus antepassados sorriam, e suas mãos estavam entrelaçadas de maneira estranha. O olhar de Clara e Miguel, na imagem, era idêntico ao que os pequenos tinham um do outro. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. Aquela união poderia quebrar um ciclo de rivalidade que destruiu suas famílias por gerações. A atmosfera tornava-se insuportável. Os olhares de reprovação que passavam pelos corredores do hospital pareciam gritar um aviso. Separá-los poderia significar a salvação, mas também poderia garantir que o passado sombrio se repetisse. E se a solução que buscavam para salvar seus filhos se tornasse o maior erro de suas vidas? Ana e Paulo estavam frente a frente com o tempo. Cada segundo contava e trazia consigo o peso da história. O que faríamos para proteger nossos filhos? Pergunta ecoando pela mente de cada um. Com o passado seguindo-os como uma sombra, a batalha pelo futuro apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O que faríamos para proteger nossos filhos? A pergunta ecoava na mente de Ana e Paulo, enquanto um frio na espinha se espalhava. E se a cirurgia não fosse a solução, mas o início do fim?
O passado se aproximava. No quarto silencioso, o ar estava carregado de tensão. Tudo parecia um pesadelo. Mas antes que qualquer conclusão pudesse ser atingida, um alvoroço nos corredores do hospital rompeu aquele instante de tranquilidade. Um grito ecoou, agudo e desesperado. Luísa! Era a voz de uma enfermeira, pálida como pó, com olhos que pareciam ver além. Ana virou-se em direção à porta, seu coração acelerando. O que estaria acontecendo? Um grupo de médicos correu e o burburinho logo se espalhou. O que aconteceu? Ana perguntou, sua voz tremendo. Paulo segurou sua mão, tentando dar-lhe um pouco de firmeza. Era um gesto inconsciente, mas a apreensão era contagiante. Um erro terrível! Outra enfermeira apareceu, dizendo isso a passos apressados. Ana prendeu a respiração e a sala parecia diminuir ao seu redor. De repente, uma visão aterradora entrou na sala. Luísa, sua melhor amiga e a mãe de Miguel, estava sendo levada para a sala de emergência. Uma equipe médica a cercava e o medo estava estampado em suas expressões. O que houve com ela? Ana gritou, mas já sabia a resposta ao observar o olhar dos médicos. A hospitalização havia começado a se descontrolar. Ela desmaiou! Não conseguimos estabilizar! Eles soltaram os braços dela e continuaram a correr. Ana sentiu seu mundo desmoronar. A dor daquela notícia e o choque fizeram seu coração disparar. E enquanto as emoções a invadiam, uma lembrança estranha surgiu em sua mente. A fotografia que havia encontrado no baú. A imagem enigmática de suas famílias. O que havia naquela foto? Que ligação poderia isso ter com o que estava acontecendo? Um médico apresentou-se à porta e o desalento marcava cada palavra dele. Precisamos de autorização para realizar alguns exames. Não estávamos cientes de que as crianças estavam tão conectadas a ela. Conectadas? Aquilo a atingiu como um soco. O que queriam dizer com isso? Miguel e Clara? Como poderiam estar ligados à saúde de Luísa? Havia algo mais que os unia? Isso era possível? Paulo, que até então ficara em silêncio, olhou diretamente para Ana, os olhos cheios de angústia. Ana, nossa amizade, a rivalidade, tudo isso pode ser parte de algo maior. E se as famílias soubessem? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Nossa rivalidade pode ter causado isso? Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que Paulo estava insinuando desde o início, algo no ar, nas palavras trocadas entre as famílias. Parecia distorcido, e aquele momento só precisava ser um novo começo. Murmúrios de preocupação cresciam como um eco nas paredes do hospital. A situação se tornava cada vez mais alarmante. Sentindo uma vertigem, Ana disse: precisamos descobrir a verdade. Se essa rivalidade nos trouxe até aqui. Mas antes que pudesse concluir, um outro grito cortou o ar. É Clara! O coração dela parou! As palavras ressoaram como um trovão. O medo tomou conta e o desespero se instalou. Ana abriu a boca a gritar, mas nada saiu. O tempo parecia parar. No caos, a vida de todos dependia de um fio. E as ligações que se revelavam poderiam muito bem significar o fim de tudo que conheciam. O que aconteceu com Luísa? E o que isso significava para Clara e Miguel? A urgência das decisões a serem tomadas tinha um peso esmagador. Ana se virou para Paulo,
o olhar de ambos refletindo o pavor. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? A sala de cirurgia agora se tornara algo aterrador. E se a escolha que tinham que fazer não fosse entre a vida e a morte, mas entre enfrentar um passado que nunca deixara de persegui-los? A sombra do segredo estava mais próxima do que jamais estivera. Um novo terror estava prestes a começar. O medo tomou conta do ar e o coração de Ana batia como um tambor em seu peito. Ela e Paulo se lançaram um olhar cheio de pavor. É clara, o coração dela parou. As palavras cortaram a atmosfera tensa como uma faca. O desespero a fez abrir a boca, mas nenhum som saiu. O tempo parecia congelar enquanto a equipe médica corria em direção ao quarto. As vozes abafadas pelo pânico. Olhos! Entre os médicos e enfermeiros que se moviam em alta velocidade, outra enfermeira apareceu, suada, com um olhar de terror. Precisamos de uma autorização de emergência. Eles precisam saber que Clara e Miguel estão conectados de um jeito que não podemos explicar. O que queria dizer com isso? A palavra conectados ressoou na mente de Ana, entrelaçada com a imagem da foto amarelada que havia encontrado no baú. Aquela união de mãos. Seria possível que existisse algo mais profundo. Enquanto Ana tentava processar toda a informação, outra grita irrompeu do fundo do corredor, desferindo mais dor a seus ouvidos. Luísa, precisamos de ajuda! O lamento da enfermeira fez a cabeça dela girar. A imagem da amiga desfalecida em meio ao pânico a atingiu em cheio. O que está acontecendo? Por que Luísa está assim? A voz de Ana subiu num tom de desespero, mas Paulo apenas segurou sua mão. Quando tudo ao redor começou a girar, o temor foi despedaçando a lucidez de Ana, especialmente quando um médico emergiu, seu rosto pálido. A condição de Luísa está piorando. Se não agirmos agora, ela poderá não conseguir resistir. A realidade se abalou sob seus pés. O que temos que fazer? Perguntou Ana, a ansiedade transbordando em cada palavra. É a conexão entre os bebês. Eles possuem um vínculo que pode estar afetando a saúde de Luísa. Precisamos tirá-los da cirurgia agora. As palavras soaram como uma bomba. Uma reviravolta tão drástica que todos os olhares se voltaram para Ana e Paulo. Sair da cirurgia? Paulo repetiu incrédulo. Isso é insano. Mas o médico, já tragado pela urgência da situação, completou. Luísa pode não ser capaz de suportar a separação deles. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Separar os bebês poderia custar a vida da amiga. E a vida deles estava ligada. Tudo o que conheceram e creram até aquele momento parecia entrar em colapso. O que significava isso? Que segredos estavam enterrados sob as rivalidades de suas famílias. Os murmúrios e olhares de reprovação começaram a fluir ao redor. Um coro de vozes que crescia e preenchia o ambiente. As famílias contra a vida entre seus filhos. Foram as únicas palavras que Ana conseguiu formar em sua mente. No centro daquele furacão, algo a chacoalhou. A foto no baú, a imagem igual dos bebês e aqueles laços de mãos entrelaçadas. O que mais sua família escondia? Com a adrenalina pulsando em suas veias, Ana decidiu. Precisamos descobrir a verdade. Vamos abrir aquele baú novamente, antes que seja tarde demais. O olhar determinado de Paulo a incentivou. Mas nesse momento, um grito ecoou mais uma vez. E Clara começou a se contorcer. A compressão em seu pequeno corpo, desaparecendo diante dos olhos aterrorizados de todos. E ali, em uma fração de segundo,
quando o caos parecia absoluto e a vida pendia na beira de um fio, o verdadeiro significado da rivalidade começou a desmoronar. Seria esse o fim? Ou realmente o começo de algo muito maior? A sombra do passado envolvia todos, prontos para revelações que prometiam mudar o curso de suas vidas para sempre. O medo tomou conta do ar, e o coração de Ana batia como um tambor em seu peito. Ela e Paulo se lançaram um olhar cheio de pavor. É Clara! O coração dela parou! As palavras cortaram a atmosfera tensa como uma faca. O desespero a fez abrir a boca, mas nenhum som saiu. O tempo parecia congelar, enquanto a equipe médica corria em direção ao quarto, as vozes abafadas pelo pânico. Ana sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. E se fosse tarde demais? E se tudo que ela e Paulo lutaram para proteger estivesse se desmoronando? Diante de seus olhos, entre os médicos e enfermeiros que se moviam em alta velocidade, outra enfermeira apareceu, suada, com um olhar de terror. Precisamos de uma autorização de emergência. Eles precisam saber que Clara e Miguel estão conectados de um jeito que não podemos explicar. O que queria dizer com isso? A palavra conectados ressoou na mente de Ana, entrelaçada com a imagem da foto amarelada que havia encontrado no baú. Aquela união de mãos. Seria possível que existisse algo mais profundo? Enquanto Ana tentava processar toda a informação, outra grita irrompeu do fundo do corredor, desferindo mais dor a seus ouvidos. Luísa, precisamos de ajuda! O lamento da enfermeira fez a cabeça dela girar. A imagem da amiga desfalecida. Em meio ao pânico, a atingiu em cheio. O que está acontecendo? Por que Luísa está assim? A voz de Ana subiu num tom de desespero, mas Paulo apenas segurou sua mão. Quando tudo ao redor começou a girar. Precisamos agir rápido! Luísa, a pressão dela está caindo. O médico que entrou parecia um fantasma, e a expressão em seu rosto deixava claro. A situação era crítica. Ana sentiu o chão sob seus pés desaparecer. O que fazer? O que precisamos fazer? Sua voz tremia, apertando a mão de Paulo com força. Ele estava tão pálido quanto ela se sentia. Desculpe-me, interrompeu uma outra médica que se aproximou apressada. Precisamos de autorização para uma intervenção. Não temos tempo. No entanto, o que vinha a seguir era mais do que uma intervenção médica. Era um pedido que ninguém esperava. Miguel e Clara podem estar conectados de uma forma que afeta Luísa. Precisamos separá-los, mas isso pode ser muito arriscado. A nova médica lançou um olhar tenso para os dois. Se a conexão realmente existe, podemos estar lidando com algo muito mais sério. As emoções de Clara estão ligadas à saúde de Luísa. Ana sentiu a respiração faltar. Como assim suas emoções? O que você está dizendo? Ela queria entender, mas as palavras começaram a girar em sua mente. O médico respirou fundo. Havia rumores sobre antigas rivalidades entre suas famílias e que algo sobrenatural aconteceu em algum momento. Não é só uma questão de rivalidade, mas de destinos entrelaçados. Depender do laço divino para a própria saúde é o que estamos buscando. As palavras caíram como uma bomba. Você está me dizendo que nossas famílias têm um passado que pode estar afetando nossos filhos? A incredulidade esmagou Ana. Como alguém poderia acreditar em algo
tão louco. Precisamos decidir rapidamente. Podemos fazer os testes, mas isso pode levar a consequências inesperadas. E se tudo o que você acreditou não for o que parece? Nesse instante, uma grita cortou o ar. É Clara! O coração dela parou. As palavras ressoaram como um trovão. O medo tomou conta e o desespero se instalou. Ana abriu a boca para gritar, mas nada saiu. O tempo parecia parar. No caos, a vida de todos dependia de um fio. E as ligações que se revelavam poderiam muito bem significar o fim de tudo que conheciam. O que aconteceu com Luísa? E o que isso significava para Clara e Miguel? Mas então tudo mudou. Uma sombra passou pela sala. Parem tudo! Uma figura conhecida irrompeu e Ana olhou, paralisada. Era uma mulher, com traços familiares. Um rosto que fazia parte da história que acreditava conhecer. Sou eu! Sou a única que pode consertar isso. Era a avó de Clara. Mas como ela estava ali, viva? O coração de Ana disparou. O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? A sala de cirurgia agora se tornara um campo minado. E se a escolha que tinham que fazer não fosse entre a vida e a morte, mas entre enfrentar um passado que nunca deixara de persegui-los? A sombra do segredo estava mais próxima do que jamais esteve. E com a avó ali, o que mais ela conseguiria revelar? A mulher entrou com uma expressão de determinação, como se tivesse voltado do além. O coração de Ana disparou. Avó? Murmurou sem acreditar. O semblante calmo da mulher contrastava com o pânico que envolvia o ambiente. A equipe médica hesitou por um momento, como se a presença dela tivesse deslanchado uma nova tensão. Você não pode estar aqui, disse Ana, a voz trêmula. Minha avó morreu! Mas a mulher acenou sem pressa, como se não fosse a primeira vez que lidava com a incredulidade. Eu sei que parece impossível, mas preciso que você me ouça. A avó se aproximou de Ana, e cada passo dela parecia reverberar a angústia acumulada. Ana sentiu um nó na garganta. O que você está fazendo aqui? Estamos no meio de uma emergência. O desespero em sua voz a fez ficar ainda mais nervosa. Estou aqui para explicar, antes que seja tarde demais. Clara e Miguel não são apenas rivais. Eles são a chave. A conexão deles é mais profunda do que imaginamos. E afeta mais do que apenas eles, disse a avó, olhando fixamente para Clara, que estava naquela cama, indefesa. Paulo franziu a testa, a raiva e a confusão se misturando. Como você sabe disso? O que você quer dizer com conexão profunda? Sua voz estava carregada de desconfiança. A avó respirou fundo, como quem se preparava para soltar uma verdade que poderia arruinar tudo. Há muito tempo fiz um pacto, um sacrifício para unir nossas famílias e acabar com a rivalidade. Mas algo deu errado e agora as crianças estão pagando o preço. A revelação caiu como uma bomba. Ana sentiu que o chão havia desaparecido debaixo de seus pés. Um dos médicos interrompeu. Precisamos seguir! Não temos tempo para histórias malucas! Mas a avó levantou a mão, implorando por atenção. Se Clara e Miguel forem separados, isso pode levar à morte de um deles. É por isso que Luísa está em perigo. Ela carrega a mesma essência que une os dois. O pavor nos olhos de Ana foi substituído por uma onda de confusão. Essência! O que isso significa? Isso é muito louco! Ana não conseguia processar. Mas a avó insistiu. Eu não sou quem você pensa que sou. Minha vida foi construída em mentiras e segredos. Mas tudo isso agora se resume a uma decisão.
Vocês precisam decidir se vão deixar o passado reinar ou quebrar esse ciclo de dor. As palavras dela reverberaram no ar como um eco, cada sílaba mais pesada que a anterior. A pressão estava insuportável. O murmúrio da equipe médica aumentou e as pessoas se dispersaram, incertas. Paulo ainda estava em choque. Então o que você está dizendo é que sua própria família causou tudo isso? E como podemos quebrar esse ciclo? Naquele instante, o som de um monitor cardíaco soou. Um aviso gélido atravessando o ar. O coração de Clara parou de novo. Era uma contagem regressiva. Quase como se o destino estivesse sendo decidido naquele exato momento. O olhar de Ana se alternava entre a avó e o bebê desfalecido. Seria possível que tudo o que passaram, as rivalidades e as mágoas estivessem ligadas a um pacto sombrio? Precisamos de uma decisão agora! Gritou um médico, interrompendo os pensamentos tumultuados. Se não soltarmos os bebês, tanto Clara quanto Miguel poderão morrer. E em meio ao caos, algo dentro de Ana se quebrou. O que você, avó, está realmente escondendo? As palavras dela cortaram através do pânico que cercava a sala. Qual era a verdadeira história? O que mais poderia estar envolvido naquele jogo de vidas? Cada um deles se viu preso na teia de segredos que nunca imaginou que poderia existir. O que mais havia no baú, nas memórias, que ainda não tinham desenterrado? Uma nova onda de desespero tomou conta, e Ana viu o futuro se desvanecer diante de seus olhos. Cada respiração se tornava um instante de incerteza. É melhor você começar a falar, respondeu Ana, um fio de coragem na voz. E enquanto o monitor cardíaco piscava intermitentemente, a tensão estava prestes a estourar. A vida de todos estava pendurada em um fio. E a verdade, agora tão próxima, poderia ser a única esperança, ou o começo do fim. O coração! Diana batia descompassado e ela olhou para sua avó, buscando alguma resposta. O que mais você não contou? As palavras saíram como um sussurro urgente, um clamor por clareza em meio ao caos. Mas antes que a avó pudesse responder, um grito rasgou o ar. É Luísa! Ela está convulsionando. O desespero tomou conta do ambiente. A equipe médica se mobilizou, correndo em direção ao quarto onde Luísa estava. Ana queria seguir, mas algo a impediu. A imagem da avó a prendia ali, e a mulher, com um olhar penetrante, permaneceu firme. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A situação estava prestes a explodir em torno deles. Ana, angustiada, pôs as mãos nos ombros da avó, buscando uma resposta. O que está acontecendo? O que temos que fazer? Os olhos da mulher refletiam uma dor profunda, como se o peso de séculos estivesse sobre seus ombros. Escute, o vínculo entre Clara e Miguel não é apenas físico. É algo ancestral. Um legado de escolhas que fizemos. E Luísa é a verdadeira chave para quebrar esse ciclo. O olhar de Ana se perdeu no vazio da sala, perdida entre suas dúvidas e as implicações das palavras da avó. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor. As pessoas começaram a gritar e uma enfermeira apareceu, pálida e trêmula. Um paciente escapou. Alguém atacou a segurança. É o homem da fotografia. Aquelas palavras ecoaram como um relâmpago na mente de Ana. A imagem antiga, o homem na foto que segurava as mãos entrelaçadas, Ana congelou.
O que isso significa? Por que ele está aqui? O caos aumentava. A equipe médica tentava manter o controle, mas Ana sabia que esse homem poderia ser a resposta que tanto buscavam. E se ele estivesse atrás de Clara ou Miguel? A avó apertou o braço de Ana. Seu olhar era de pura preocupação. Ele veio atrás de vocês. Ele sabe que as crianças são importantes. Seu pacto, meu sacrifício. Ele quer retomar o que foi interrompido. Ana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Paulo, que havia se afastado um pouco, olhou de volta atordoado. Quem é esse homem? O que ele realmente quer? Mas Ana não teve tempo de responder. Um barulho ensurdecedor tomou conta do corredor e o pânico se espalhou. O homem da foto, um vetor de todas as confusões que Ana enfrentava, era real e agora estava ali, pronto para fazer o que fosse preciso para retomar o que acreditava ser seu. Ele foi banido há anos, mas agora voltou, disse a avó com os olhos arregalados. Ana sentiu suas pernas tremendo. Precisamos protegê-los. O que ele pode fazer? A situação estava além do que podiam controlar. O homem passou pelos médicos e, repentinamente, uma sombra caiu sobre a sala. Ele estava ali, à porta. A presença ameaçadora que todos temiam. Vocês não podem impedi-los de se separar. A voz dele era profunda e reverberava como um trovão. As palavras eram um aviso aterrador. A conexão entre as crianças é a única coisa que mantém a paz. Se separá-las, o mal que foi selado irá se liberar. Ana olhou ao redor, os rostos aterrados. Como ele sabia disso? O pânico tomou conta. O que você quer de nós? Ela estava tentando entender, mas tudo parecia se desintegrar. Ele se aproximou, um sorriso sombrio nos lábios. Quero aquilo que foi prometido, o que vocês não defendem, mas devem aceitar. O retorno das alianças. E o ar ao redor parecia mudar. Uma energia palpável envolvia a sala. Os monitores começaram a apitar e a sala parecia girar. Um momento de silêncio, onde tudo poderia acontecer, que poderia mudar a história de uma vez por todas. Os laços, a rivalidade, os segredos enterrados e a vida de Clara e Miguel. Ana olhou para a avó. O que fazemos agora? O futuro parecia se esvair entre os dedos dela. E cada segundo que passava trazia uma incerteza esmagadora. O homem à sua frente representava tudo que nunca quis encarar. E aquela conexão, ao invés de uma salvação, poderia ser o estopim de uma calamidade. Precisamos decidir. Precisamos enfrentar a verdade. Ou tudo o que amamos pode se perder. As palavras da avó a pressionaram, trazendo uma nova luz à escuridão que o cercava. O que era essa verdade? O que as alianças realmente significavam? E naquele momento, enquanto o caos se desenrolava, Ana sabia que as revelações estavam apenas começando. Uma nova e aterrorizante realidade se formava à frente, e a escolha entre salvar seus filhos ou exorcizar seus passados estava finalmente se aproximando. E não havia como voltar atrás. O coração de Ana batia descompassado, e ela olhou para sua avó, buscando alguma resposta. O que mais você não contou? As palavras saíram como um sussurro urgente, clamor por clareza em meio ao caos. Mas antes que a avó pudesse responder, um grito estrondoso ecoou. É Luísa! Ela está convulsionando! O desespero tomou conta do ambiente. A equipe médica se mobilizou.
correndo em direção ao quarto onde Luísa estava. Ana queria seguir, mas algo a mantinha presa ali. A imagem da avó a prendia. Sua expressão era de pura determinação, mas também de... que você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A tensão era palpável. Ana, angustiada, agarrou a avó. O que está acontecendo? O que temos que fazer? A mulher olhou para Clara, indefesa na cama. E logo o olhar dela voltou para Ana, refletindo o peso de segredos antigos. Escute! O vínculo entre Clara e Miguel não é apenas físico. É algo ancestral. Um legado de escolhas que fizemos. E Luísa? Luísa é a verdadeira chave para quebrar esse ciclo. As palavras da avó reverberaram do ar, e Ana sentiu um nó na garganta. Então, um estrondo ecoou pelo corredor. As pessoas começaram a gritar, e uma enfermeira apareceu, pálida e trêmula. Um paciente escapou! Alguém atacou a segurança! É o homem da fotografia! Aquelas palavras ressoaram na mente de Ana como um trovão. O homem na foto havia se tornado real e agora estava ali, à porta, pronto para desencadear o que todos temiam. Ana congelou. O que isso significa? Por que ele está aqui? Enquanto tentava entender, o homem se aproximou, sua presença ameaçadora, dominando a sala. Vocês não podem impedi-los de se separar. A voz dele era profunda e cheia de propósito. Quem é você? O que você quer de nós? Ana gritou, mas ele apenas sorriu, um sorriso frio e sombrio. Quero aquilo que foi prometido. O que vocês não defendem, mas devem aceitar. O retorno das alianças. O ar parecia mudar. Uma energia densa vibrava ao redor deles. Os monitores começaram a apitar e a sala parecia girar. Nesse momento de silêncio tenso, o homem revelou: se separarem as crianças, o mal banido irá se libertar. E você, Ana, não imagina o que isso pode causar. O pânico tomou conta da sala. O que ele sabia sobre ela? Ana olhou para a avó, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você sabe sobre ele? E por que ele se importa? A avó parecia hesitar. Ele faz parte de uma história enterrada. Um segredo que nos persegue há gerações. Mas antes que pudesse explicar mais, Clara deu um grito ensurdecedor. Parem tudo! A voz da avó cortou o ar. O olhar dela se fixou em Clara. Vocês precisam saber. Luísa não está apenas conectada a Clara e Miguel. Ela é a chave do que aconteceu. Ana estava perplexa. A chave? O pânico se intensificou ainda mais. O que você quer dizer? Como assim, a chave? Luísa é neta da mulher que fez o pacto. Precisamos salvá-la, ou então tudo estará perdido. As palavras da avó eram uma explosão. Ana sentiu a terra tremer sob seus pés. Isso mudava tudo. Luísa tinha uma ligação com tudo o que estava acontecendo. E o queixo de Ana caiu ao compreender as implicações. O que você está dizendo? Luísa é parte disso tudo? O pânico tomou conta dela. E, ao mesmo tempo, algo diferente no olhar da avó, como se o peso das revelações a tivesse agitado. Nas mãos dela está a verdade sobre sua própria história. E mais importante, se Luísa não for salva, Clara e Miguel nunca poderão escapar do que os prende. O ciclo do mal não será quebrado. Nesse instante, um novo som ecoou. A pressão da Clara caiu. E com isso, a sala se encheu de gritos e correria, enquanto o homem à sua frente parecia se divertir com o desespero. Ana sentiu uma raiva se formar. Você não vai fazer nada! Se precisar, lutaremos! Um olhar determinado se formou em seu rosto.
E no fundo, uma pergunta queimava, quase insuportável. Você, avó, realmente quer quebrar esse ciclo? Ou há algo mais que você oculta? O homem sorriu de forma ameaçadora. As verdades nunca ficam enterradas para sempre. E hoje, todos vocês terão que escolher: confrontar o passado ou ver tudo que amam se perder. O monitor cardíaco apitou mais uma vez, como um aviso, e a realidade do que estava por vir pairava sobre eles como uma nuvem escura. Ana olhou para a avó, buscando uma resposta, mas a verdade ainda permanecia escondida. O pânico e a raiva se misturavam, e as lições do passado pareciam ecoar em suas mentes. O que ela realmente precisava saber estava prestes a mudá-las para sempre. E o que seria do futuro, se o presente já era tão incerto? A tensão estava prestes a estourar, e algo profundo estava esperando para ser revelado. O coração de Ana batia descompassado, e ela olhou para sua avó, buscando alguma resposta. O que mais você não contou? As palavras saíram como um sussurro urgente, um clamor por clareza em meio ao caos. Mas antes que a avó pudesse responder, um grito estrondoso ecoou. É Luísa! Ela está convulsionando! O desespero tomou conta do ambiente. A equipe médica se mobilizou, correndo em direção ao quarto onde Luísa estava. Ana queria seguir, mas algo a mantinha presa ali. A imagem da avó a prendia, sua expressão refletindo uma dor antiga, como se segredos tinham sido deixados de fora. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A avó disse com firmeza, mas o ritmo frenético da sala tornava difícil qualquer atenção. Ana, angustiada, agarrou a avó. O que está acontecendo? O que temos que fazer? Escute, o vínculo entre Clara e Miguel não é apenas físico. É algo ancestral. Uma escolha que fizemos. E Luísa, ela é a chave para quebrar esse ciclo. Essas palavras reverberaram, e Ana sentiu um nó na garganta. Um estrondo ecoou pelo corredor, interrompendo o pensamento dela. Uma enfermeira pálida apareceu, sua voz trêmula. Um paciente escapou! Alguém atacou a segurança! É o homem da fotografia! As palavras ressoaram como um trovão. O homem da foto estava ali, à porta, e agora representava uma ameaça real. Ana congelou. O que isso significa? Por que ele está aqui? O homem se aproximou com um sorriso sombrio. Vocês não podem impedi-los de se separar. Ele falou com uma voz profunda, reverberando pela sala. Quem é você? Que quer de nós? Ana gritou, mas ele apenas sorriu ainda mais, olhando fixamente para Clara. As mãos tremendo, Ana sentia a adrenalina subir. Era como se o ar ao redor condensasse, a tensão do momento se transformando em um grito silencioso. Eu quero aquilo que foi prometido. O que vocês não defendem, mas devem aceitar. O retorno das alianças. O homem falou como se cada palavra fosse a sentença de um futuro já traçado. Os monitores começaram a apitar, o tumulto crescendo à medida que a equipe médica corria em direção ao quarto de Luísa. O pânico se alastrava. Ana olhou para sua avó, buscando uma resposta. Mas a velha mulher parecia ansiosa, como se enfrentasse demônios invisíveis. Se separarem as crianças, o mal banido irá se libertar. Vocês não têm escolha. O homem disse. A presença dele era opressiva, indescritível. Ele fez uma pausa, puxando da jaqueta algo que reluziu.
Era uma faca antiga, com detalhes que pareciam familiares para Ana. O pânico aumentou. A equipe médica estava numa correria, tentando manter o controle. "Ninguém vai machucar meus filhos!" gritou Ana, indo em direção ao homem. O fluxo de adrenalina era insuportável. Mas antes que pudesse chegar até ele, a avó fez um movimento rápido, segurando o braço de Ana. "Pare! Você não entende!" A queixa da avó vinha do fundo da alma, quase como um grito de socorro. E então, com a voz trêmula, continuou: "Se ele está aqui, então é porque ele tem o poder de restaurar tudo que perdemos." Ana ficou paralisada. "O quê? O que você quer dizer?" A revelação era esmagadora. O que poderia o homem trazer de volta? O passado que todos tentavam fugir ou um novo pesadelo? No caos, Clara começou a tremer. A tensão se acumulava numa espiral de terror. "O que você quer, homem?" Ana gritou. Ele apenas olhou para as crianças e sussurrou: "Eu sou o que a sua família fez e o que vocês precisam enfrentar. Aquilo que foi enterrado." Como um círculo fechando, ela começou a perceber que tudo o que pensava que sabia sobre sua avó, sobre seu passado, estava prestes a ser reavaliado. A avó dela nunca havia sido quem parecia, e agora Ana sabia que tinha de enfrentar a verdade que estava enterrada. A rivalidade, os segredos. Quando a velha mulher terminou a frase, o tempo parou. Um som ensurdecedor cortou o ar. "Clarinha, não!" ecoava a angústia. Como se os próprios espíritos do passado estivessem se juntando à confusão, enrugando o presente em algo aterrador. A faca reluziu sob a luz e algo dentro de Ana estourou. O choque a atirou para longe, como se a realidade tivesse saltado do eixo. O que Sara havia feito ou deixado de fazer? Que pactos, que dores, que segredos correriam novamente à tona? O peso do sinistro passado parecia oprimir todos, como um manto denso. E enquanto a equipe médica tentava salvar Clara, o homem à sua frente se inclinou e sussurrou algo que fez o coração de Ana parar. "Você quer saber a verdade, Ana? A conexão não é apenas das crianças, ela é sua!" O mundo ao redor dela desabou. O que era real? O que era apenas uma sombra de mentiras antigas? Nada mais fazia sentido. E Ana, num mar de lágrimas e confusão, se perguntou se a sombra de seu passado nunca a deixaria. O coração de Ana batia descompassado e ela olhou para sua avó, buscando alguma resposta. "O que mais você não contou?" As palavras saíram como um sussurro urgente, clamor por clareza em meio ao caos. Mas antes que a avó pudesse responder, um grito estrondoso ecoou. "Heloísa! Ela está convulsionando!" O desespero tomou conta do ambiente. O time médico se mobilizou, correndo em direção ao quarto onde Luísa estava. Ana queria seguir, mas sentia que algo a mantinha presa ali. A imagem da avó aprendia, sua expressão refletindo uma dor antiga, como se segredos não ditos flutuassem entre elas. "Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer!" A avó falou, mas o ritmo frenético da sala tornava difícil qualquer atenção. Ana, angustiada, agarrou a avó. "O que está acontecendo? O que temos que fazer?" "Escute, o vínculo entre Clara e Miguel não é apenas físico. É algo ancestral, um legado de escolhas que fizemos. E Luísa, ela é a chave para quebrar esse ciclo." As palavras da avó reverberaram, fazendo Ana sentir um nó na garganta. Então,
Antes que outra palavra fosse dita, o estrondo ecoou pelo corredor. Uma enfermeira pálida apareceu, a voz trêmula. Um paciente escapou! Alguém atacou a segurança! É o homem da fotografia! As palavras ressoaram como um trovão. O homem da foto estava ali, à porta, e agora representava uma ameaça real. Ana congelou. O que isso significa? Por que ele está aqui? O homem se aproximou, seu sorriso sombrio cortando o ar. Vocês não podem impedi-los de se separar! Ele falou com uma voz profunda, reverberando pela sala. Quem é você? O que você quer de nós? Ana gritou, mas ele apenas sorriu, sem desgrudar os olhos de Clara. O pânico corria por suas veias. Quero aquilo que foi prometido. O que vocês devem aceitar? O retorno das alianças? O ar parecia mudar, como se uma tempestade se aproximasse. O monitor começou a apitar e a sala girava entre gritos e correria. Ana olhou para a avó, o medo estampado em seu rosto. Mas a velha mulher parecia hesitar. Se ele está aqui, é porque ele tem o poder de restaurar tudo o que perdemos. O pânico aumentou. O homem levantou a faca antiga que trazia, refletindo a luz do corredor. Se separarem as crianças, o mal banido irá se libertar. Vocês não têm escolha. Ana olhou para a avó, buscando respostas, mas a pressão do momento parecia esmagar suas perguntas. Você quer saber a verdade, Ana? A conexão não é apenas das crianças, ela é sua. Isso paralisou Ana. Seu coração disparou e sua respiração parou. O que isso significava? O que você está dizendo? Ana perguntou, a voz mal saindo. O homem sorriu, sem pressa, como se visse o desespero dela como um espetáculo. Você não imagina o que sua família esconde. A rivalidade não começou com elas. Ela surgiu por uma traição. Um sacrifício que sua própria mãe fez. Cada palavra dele era um golpe. E Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. A avó, ao ouvir isso, ficou pálida. Não, isso não pode ser verdade. Mas o homem continuou. É a sua história, Ana. O que você sempre quis esquecer. E essa conexão, esse vínculo, é o que os ligará. Ou os separará para sempre. Frente a tudo isso, a segurança da sala ficou instável. Cada olhar estava fixo em Ana, e ela se sentiu desmoronar. Eu não sou parte disso. Eu não fiz nada. A voz dela tremia, as palavras soavam vazias, e tudo ao seu redor parecia estar colapsando. Clara, Miguel e Luísa estão no meio dessa destruição. Você deve escolher, Ana. O homem a encarou, como se pudesse sentir sua fraqueza. Mas saiba que o que está enterrado em seu sangue poderá disseminar um ciclo de caos se você não enfrentar. Nesse instante, Clara soltou um grito. Desesperado, e o monitor começou a apitar incessantemente. O tempo parecia parar. Ana viu o olhar da avó, uma mistura de compaixão e desespero. O que mais havia escondido dela? O que todas aquelas mentiras poderiam causar? E quando o homem se aproximou, concentrando sua energia sombria sobre Clara, Ana tomou uma decisão. Se isso for verdade, se minha família causou tudo isso, então vamos acabar com isso agora. Ana sentiu uma onda de coragem crescer dentro dela, mesmo enquanto a realidade ao seu redor se desmoronava. O que elas iriam enfrentar naquele momento mudaria tudo.
Mas antes que pudessem agir, a sala tremeu com um estrondo inusitado. Uma explosão reverberou e o teto começou a desabar. A última visão, antes da escuridão, foi o olhar dos filhos e o homem rindo. Ana se viu rodeada por sombras, e a totalidade do mistério que cercava suas vidas parecia escorregar por entre seus dedos, enquanto o mundo ao seu redor se desfazia. O caos envolveu Ana. A escuridão que ameaçava o lugar parecia viva, pulsando como um coração desesperado. Clara, sob as luzes tremeluzentes, estava prestes a ser perdida em meio à tempestade de emoções. O homem, com o olhar vazio, levantou a faca. Seu sorriso era um misto de prazer e sequestro de esperanças. Você precisa decidir, Ana! Ana sentiu o estômago revirar. Decidir? Sua voz saiu trêmula, como um sussurro perdido em meio ao tumulto. O que posso decidir quando tudo parece depender de um passado que não conheço? Ao seu redor, a equipe médica corria, mas o espaço menor entre os dois lados parecia um campo de batalha. E no centro, Clara, seu corpo tão pequeno e vulnerável. Você precisa aceitar o que sua família fez. É hora de quebrar o ciclo. O homem pressionou, cada palavra dele soando como um trovão, reverberando no peito de Ana. O desespero cresceu, e a lembrança de Luísa, sua amiga caída, trouxe uma nova onda de dor. As luzes do hospital pareciam brilhar com uma intensidade insuportável. Cada ganho que Ana tinha em encontrar coragem era despedaçado pelo peso do passado. Por que você veio agora? Afinal de contas, que maldição é essa? A raiva aumentava a cada instante, enquanto a respiração de Clara ecoava nos ouvidos como um canto de ninar ameaçador. Neste momento sombrio, Ana viu a avó dar um passo à frente. Uma determinação renovada em seu olhar. Basta! A própria razão pela qual esse ciclo começou precisa ser confrontada. A avó não parecia mais a mulher amedrontada que sempre fora, mas alguém repleto de coragem e clareza. Silêncio. O momento parou. A tensão preenchia o ar. Calem a boca e deixem suas vozes se unirem. Com um movimento rápido, a avó agarrou a mão de Ana e a trouxe para perto. É hora de usar isso. As palavras dela penetraram a mente de Ana. Uma faísca em meio à escuridão. O que havia de tão especial nas mãos entrelaçadas? Um eco do passado. Um pacto que retumbava no presente. Ana fechou os olhos, sentindo a conexão pulsar entre si e sua avó. Uma corrente elétrica de energia ancestral. Vamos! É hora de enfrentar isso! Ela gritou, encarando o homem. Se a verdade vai vir à tona, que venha agora! Subitamente, os obstáculos foram sendo derrubados como dominós. O ambiente começou a mudar e o homem tropeçou, desestabilizado pela força coletiva que se acumulava. Um vento forte parecia soprar, erguendo as luzes, e o espaço se transformava ao redor deles. Os gritos das pessoas, os murmúrios dos médicos, tudo desapareceu em um zunido distante. E quando todo o tempo parou, Ana sentiu que as sombras estavam se dissolvendo. Como se o pacto, os segredos e todo o sofrimento finalmente eclodissem em luz. As vozes aturdidas ao redor estavam mais silenciadas, enquanto o homem caía ao chão, a faca escapando de suas mãos, reluzindo sob as luzes. Está feito! A avó gritou.
elevando as mãos, e o impulso de energia envolveu Clara. Um brilho ofuscante envolveu as crianças, como se fossem fundidas a novos destinos. E Ana, sentindo seu coração acelerado, sabia dentro de si que nada mais existiria sem aquele momento. Quando as luzes se estabilizaram, as crianças estavam sentadas, como se tudo o que haviam passado se tivesse dissolvido em seu interior. A sala estava em silêncio, e o homem, agora frágil, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Ana e sua avó se entreolharam, um misto de alívio e compreensão em seus olhares. Luísa, de repente, abriu os olhos, respirando fundo. A vida retornava às suas faces cansadas, e o sorriso de esperança se desenhava à medida que voltavam a todos ao mundo de antes. Mas havia uma pergunta na mente de Ana. Algo que ainda estava por vir. Tudo o que destruíram podia ser construído novamente? E os segredos do passado ainda ecoavam nas paredes do hospital. Com um aperto no coração, ela se virou para a avó e perguntou: "O que vem agora?" A avó sorriu, mas a sombra de um segredo ainda pairava. "Agora precisamos consertar as coisas que ocorreram. E as crianças, elas precisam saber a verdade. O que viria a seguir é um novo começo. O peso do passado poderia ter sido afastado, mas as sombras deixadas para trás ainda sussurravam. E, naquele momento, as vozes do futuro começaram a se unir. Ei! Antes de terminar, precisa saber. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua interação faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe que essa história morra aqui.